Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 16 da obra Espírito e Vida, de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo 16 é Na Seara Mediúnica. Joana comenta o Livro dos Médiuns na segunda parte, capítulo 20, item 228, que diz assim: todas as imperfeições morais são tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles, os maus espíritos, exploram com mais habilidade o orgulho, porque é a imperfeição a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos suas faculdades, depois de se haverem pervertido essas faculdades, aniquilaram-se. E mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Joana então nos comenta que sim, que nós gostaríamos de ser médiuns e entusiasmados comentamos as diversas espécies de mediunidade a que chamamos de dons. Aqueles médiuns videntes que, observando espíritos angelicais, eles entram num estado de êxtase, de uma alegria significativa. Os médiuns audientes, que ouvem a voz dos espíritos superiores, adquirindo ânimo para as dificuldades e as tribulações da vida. Os médiuns falantes, ou os médiuns da mediunidade de incorporação ou de psicofonia, que dão conselhos e diretrizes realmente muito sábios a diversas pessoas. Os médiuns de cura, que estendendo a mão, efetivamente trazem uma significativa melhora a doenças às vezes muito graves. Médiuns que fazem das suas mãos raios de luz, trazendo obras belíssimas de grande utilidade aos seus leitores. E aqueles médiuns que, se tornando um canal de comunicação de numes tutelares, trazem conselhos para toda a sociedade e para todo o planeta. E nós desejamos, então, ser esses médiuns. Acreditamos que a mediunidade seja isso e que nós a desejamos para nós. Porém, é um equívoco, nos diz Joana, essas conclusões. Muitos médiuns, como diz o próprio Livro dos Médiuns, desertam dessa tarefa, porque a mediunidade ela não é um laboratório de fórmulas mágicas. A mediunidade é um serviço edificante e que exige sacrifício e renúncia pessoal. Sim, existiram e existem médiuns prodígios desde toda a história da humanidade. Porém, eles passaram como aves de bela plumagem que foram destruídos e desconsiderados pelo tempo. Com o Espiritismo, que traz o cristianismo primitivo, que é o cristianismo redivivo, temos aprendido a mediunidade serviço, a mediunidade que nos santifica por ter a honra de ajudar e servir ao próximo. Assim, não nos vamos empolgar com as notícias de mundos alegres, de mundos felizes, porque há muita dor à nossa volta e, portanto, antes que nós possamos ter essas notícias de mundos felizes e ainda que nós possamos nos destinar a essas regiões felizes, nós temos muito trabalho a realizar. Porque existem muitas almas doentes nos dois planos da vida e elas estão a enxamear em torno da mediunidade. Assim, no serviço da mediunidade, antes de desejarmos essas
regiões felizes, o contato com a espiritualidade superior de forma muito constante, vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, o início de todo o serviço é complicado, né? Tem as suas dificuldades. E antes de nos acostumarmos com essas visões superiores, vamos nos acostumar com a visão das regiões de sofrimento, das regiões de aflição, porque a superioridade tem por finalidade auxiliar e contam com a nossa contribuição aqueles espíritos mais infelizes. E eles estão nos dois planos da vida, né? Assim, vamos, antes de nos candidatarmos a um bom instrumento da espiritualidade superior, analisar qual é a nossa capacidade de serviço em relação ao nosso semelhante. Lembrando que nós devemos, portanto, nos tornar a luz da esperança onde quer que estejamos, com quem estejamos, a fim de que essa mediunidade e luz não se apague e nós nos tornemos, com a nossa mediunidade, sombra das sombras, em vez de auxiliar, nos perder, como diz o Livro dos Médiuns. Que Jesus nos abençoe.